Olá pessoal, eu sou a professora Nayane, professora de língua portuguesa de vocês. E eu tô gravando esse vídeo, pra explicar pra vocês sobre alguns errinhos que a gente costuma cometer, nos nossos textos. E também nas redes sociais, Porque hoje em dia a gente acaba escrevendo muito nas redes sociais, seja em legenda de fotos ou quando a gente comenta, nas fotos dos nossos amigos. Ou mesmo para o nosso dia a dia, É sempre importante que a gente escreva da maneira mais adequada, mais correta possível. Hoje eu trouxe para vocês como deve-se usar os 4 porquês, em quais situações usamos o mas e o mais, e por fim, quando usar o mal com ele e quando usar o mal com o, certo? A língua portuguesa, ela tem dessas pegadinhas, mal com L, mal com U. Muita gente fala, professora, mas por que não é só um mal e tá bom demais? Porém, a nossa língua, ela é cheia, das pegadinhas, Cheia das, das suas peculiaridades e é importante que a gente sempre saiba escrever, usá-la e usá-la, da melhor maneira possível. Inicialmente, vamos aqui entender os porquês. Existem 4 porquês na língua portuguesa. Cada um deles, a gente vai usar para uma situação diferente. Vamos começar aqui por esse porquê, Que é o porquê separado. Deixa eu aproximar aqui, só um minuto. Gente, se tiver tremendo muito, vocês me perdoem, mas eu tô tentando aqui fazer o melhor possível. Porém, filma com a mão, explica e mostra com a outra, é complicado. Mas relevem, tá? Me perdoem. A tentativa é sempre de melhorar. Inicialmente, temos o porquê separado e sem acento. Este porquê ele é usado em frases interrogativas no início delas e também em frases, às vezes no meio das frases, em que ele possa ser substituído pelo termo pelo qual. Então, no início de frases interrogativas, por que você não irá? Você vai usar o porquê separado sem acento. E aí, no meio de frases, sempre que você ver que este porquê pode ser substituído pelo termo pelo qual ou por qual, você vai usar o porquê separado e sem acento. Então, vamos lá. Estes são os direitos porque vou lutar. Você poderia substituir assim, ó. Estes são os direitos pelo qual vou lutar. E ficaria perfeitamente coerente, Não perderia a coesão da frase. O segundo porquê é o porquê junto e sem acento. Ele geralmente é usado em frases afirmativas e em respostas, como é o exemplo aqui dessa frase que eu coloquei. Eu vou ao supermercado porque acabou os ovos. Pensem comigo aqui. Se eu faço essa pergunta aqui, ó, com o porquê separado, por que você não irá? E eu quero responder porque estou cansado, qual o porquê que eu vou usar? Isso mesmo, esse porquê aqui, ó, junto, porque é uma resposta, Porque é uma afirmação. Depois o porquê junto, com acento. Esse porquê a gente vai utilizar sempre que a palavra porquê tiver o significado de motivo ou razão dentro da frase. Como é o exemplo, você não vai à festa? Diga-me o porquê. Então, diga-me o motivo, diga-me a razão. No caso, esse porquê aqui, ele é usado como substantivo, Então, ele vai ter acento e vai ser juntinho, vai ser escrito junto. E, por fim, o porquê separado com acento. Ele vai ser sempre escrito no final de frase interrogativa. Então, enquanto eu tenho esse no início da frase interrogativa, esse aqui fica no final da frase interrogativa. Por exemplo, estudei bastante ontem. Aqui, gente, eu tinha esquecido de colocar o N no final do ontem, tá? Eu coloquei aqui de lápis rapidão. Você sabe por quê? Então, como tá no final da interrogação, vai ser com acento. No início da interrogação, sem acento. Gente, essas são peculiaridades da nossa língua que, assim, eu não consigo dizer para vocês um motivo. Ah, professora, mas por que isso? Gente, não tem um motivo, não tem uma razão específica para isso acontecer. São peculiaridades da nossa língua, que a gente
que a gente tem aí na língua, mas que a gente precisa aprender e usar corretamente, porque numa prova, numa produção de texto, né, vocês precisam usar da maneira mais adequada. E até mesmo no dia a dia de vocês, como eu disse, né, nas redes sociais, enfim. Depois a gente vai para o uso do mas e do mais. Esse é um erro, gente, extremamente comum que eu vejo nas redes sociais. Demais, eu vejo muito isso acontecer. Como é o caso do mas, que indica oposição. O que é oposição? É uma ideia contrária à outra, certo? Se eu falo assim para você, olha, eu estou muito cansada, mas ainda não poderei dormir. Vocês percebem como isso é uma contradição? Se você fala que você está muito cansada, normalmente a pessoa, o ouvinte, ele vai pressupor que você vai descansar. Porém, você vai lá e dá a ideia oposta de que você não pode dormir ainda, né? Por algum motivo que eu não sei qual. Certo? Depois, a gente tem o mais, que indica, o mais com i, que indica quantidade, né? É aquele maisinho da matemática mesmo, adição, né? Então, sempre que eu tiver uma quantidade, é um termo que indica adição, que indica quantidade, maior quantidade, é o mais com i. Coloquei um exemplo aqui, ó. A cada dia tenho mais tarefa, então a quantidade de tarefa está aumentando, então indica quantidade. Mas amo estudar, então é uma ideia oposta, é o mas sem i, certo? Por que oposição, professora? Porque você fala que, quando você fala que a cada dia você tem mais tarefa, parece que você tá cansado já de tanta tarefa. Aí você vai e vem com a ideia contradizendo que você ama estudar. Você tem muita tarefa, você tá cansado, mas você ama estudar, certo? E por fim, o mal, né, que a gente usa, pode ser com L ou com U. E é muito importante que vocês tenham em mente que o mal com L, ele sempre vai ser antônimo. O que é antônimo? O oposto, né? De bem, né? E o mal com U sempre vai ser antônimo de bom. Então, você vai fazer a substituição na frase. Se você tem uma frase que o mal, a palavra mal pode ser substituída por bem, então você vai usar o mal com L. Se você tem uma frase que o mal, ele está escrito com U, você vai poder substituir pelo bom. Olha o exemplo que eu coloquei, ó. Ele foi mal no teste. Se eu substituísse aqui por bom, ficaria coerente? Vejam só, ele foi bom no teste. Não é coerente, né? Estranho, soa estranho, né? Então, substituindo pelo bem, fica coerente, ó. Ele foi bem no teste. Então, seria o mal com L. Já aqui, tá escrito, ele é um garoto mau. Se eu substituísse pela palavra bem, ficaria coerente? Deixa eu focar isso. Ó, ele é um garoto bem. É coerente? Não, né? É extremamente incoerente. Soa muito estranho. Então, é o mal com o, que pode ser substituído por bom e fica coerente, tá? Então, é isso, meninos. Até a